A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ministério Guiando o Rebanho, mais uma vez com a Escola Bíblica Dominical. Hoje com a aula A Centralidade de Cristo na Bíblia. Ou seja, Cristo tem que ser o centro de toda a atenção da igreja, do passado, do presente hoje e do futuro amanhã. Por quê? Ele é o autor e consumador da nossa fé. E toda a inspiração divina se centraliza na pessoa do Cristo. E o Cristo é a manifestação de Deus por meio do homem Jesus. Há duas naturezas intrínsecas, né? Quando você está unido, você está assim, colado, perto. Agora, aquilo que está intrínseco é aquilo que está assim, se torna um. Por mais que queira, não tem como separar aquilo que está intrínseco, ou seja, está dentro um do outro, está em. Então, Deus, por meio do ensino da doutrina do apóstolo Paulo, estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo que se havia perdido. O que Paulo está querendo dizer? Em quer dizer dentro. Deus estava dentro do homem Jesus, reconciliando o mundo consigo. Então Jesus tem poder de perdoar pecado e pode ser adorado, porque Deus está nele e de uma forma Deus se faz homem e o homem se torna Deus, por meio da presença do divino, da plenitude que João Batista viu ali à beira do Jordão, pela confirmação daquele que Deus enviou, que é o homem Jesus, que é o Cristo ungido Salvador. Então, tudo nas Escrituras tem que ter Cristo como o centro, até a tua pregação, a tua mensagem, para que você possa dizer que você é um cristão. Cristo tem que ter a primazia em tudo. Vamos louvar a Deus, vamos orar, para depois do louvor nós darmos início à nossa EBD. Senhor, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, recebe a glória que é devida ao teu nome. Nós reconhecemos, ó Pai, o seu senhorio, a tua grandeza, a tua realeza, e não há Deus como tu que possa salvar, não há Deus como tu que possa ter misericórdia, não há Deus como tu que possa guerrear e não perder uma só batalha. Cubra-nos com o teu sangue, dá-nos a tua graça, a tua paz, inspira-nos na aula de hoje, nos ajude, porque o Senhor saiba que muitas são as nossas tribulações, mas nós confiamos em Ti, a nossa força vem de Ti e a nossa alegria está em Ti. Graça te damos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos voltar, porque ficou fora do tom da oração, eu esqueci de botar o capotraste, aí fica difícil, né?
vivo de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Da cruz, mostra sua graça, nada pouco, Pai. Aleluia, nada, absolutamente nada, além do sangue de Jesus. Cristo é o centro. Cristo é o centro de todas as coisas. Eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
mesmo que amigos me traiam, eu sei que teus braços teu todo salvarão. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seus frutos, mesmo que não haja alimento no chão, eu me alegrarei em ti. Aleluia, bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Teu nome é maravilhoso, santo sobre toda a honra, a glória e o louvor pertence a ti, ó meu Salvador, ó meu grande Rei. Os céus proclamam sua glória, anjos, arcanjos, querubins e serafins cantam louvor a Deus, ao Rei do Rei, o Senhor do Senhor. Ele toda a honra, toda a glória e louvor, pois Ele é digno de glória e amor. E meu coração se prostra, se rasga, ó Deus, em adoração a ti, ó Rei dos judeus. A honra, a glória e o louvor transborda o meu coração, Senhor. É tão maravilhoso, é tão gostoso de adorar. Glória e honra para sempre, aquele que era, aquele que é e há de vir, este mundo será. Como é de glória, de justiça, é de honra, teu nome é santo, ó meu Senhor. Anjos, arcanjos e querubins te unam a mim, louvemos ao Senhor. Ele toda a honra, toda a glória e louvor. És o Deus da verdade, és o Deus do amor. Ao Filho de Deus, honra e louvor. Ao Filho de Deus, honra, glória e louvor. Aleluia! Esse foi um louvor espontâneo, diretamente do coração. Oh Jesus, saiu agora ao vivo a cores, para a honra e glória do nosso Pai, porque Ele é digno de ser adorado. Aleluia! A aula de hoje é a centralidade de Cristo na Bíblia. Vamos orar. Irmão Celso, faz oração para o início da nossa EBD. Você que está em casa aí, aleluia. Nosso ministro Celso, deixa eu só falar, esclarecer algo, né? Que a gente não pode, vamos dizer, dar brecha para Satanás. Quando falamos ministro, ministro é a pessoa que vai ministrar a palavra de Deus. Ele é ministro porque ele ministra a palavra de Deus e está na posição de ministro, porque na Universal você era diácono, não era trabalhador, então é um obreiro. Então, no futuro, a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Então o ministro é aquele que vai ministrar. Todos que ministram a palavra são ministros de Deus. Amém.
Depois desse esclarecimento, vamos curvar a cabeça e vamos falar com Deus. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, meu Senhor e Rei, meu Salvador, Senhor Jesus. Aqui estamos nesta manhã, mais uma vez, abrindo esse trabalho, essa ministração, esse ensino, essa escola bíblica, para podermos adentrar na Tua Palavra, aprendermos e podermos, Senhor, usufruir e praticar todo ensinamento, Senhor, que possamos trazer para o nosso dia a dia e assim poder fazer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Por isso, dá-nos entendimento, dê-nos sabedoria, aprimora o nosso conhecimento e que tenhamos sempre, Senhor, a intrepidez de permanecer e perseverar fazendo a Tua vontade conforme a Tua palavra. Desde já te agradecemos. Aleluia. E pedimos a Tua direção, que o Teu Santo Espírito possa, através do pastor Américo, trazer aos nossos corações a vontade do Senhor, todo o ensinamento do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos Exércitos. A aula de hoje é a centralidade de Cristo na cruz. É lição 4 da nossa revista. Conheça o Novo Testamento. Você pode adquirir essa revista e acompanhar as aulas com a gente. Esta revista é da editora Cristã Evangélica, uma bênção de Deus. Você não pode perder a oportunidade de adquirir essa revistinha, que eu sempre falo que a revista da EBD é um seminário. Paulatinamente você vai adquirindo conhecimento. Quando você vê, você já se formou no seminário, você é um seminarista. Todos que estudam a EBD são seminaristas. Vamos lá? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. O alvo da nossa lição é saber reconhecer a presença do Cristo por toda a Bíblia. Também temos aqui sensibilizar-se às muitas formas de manifestação do Cristo. Observar ao longo dos estudos do Novo Testamento a centralidade de Cristo, não só no Novo Testamento, como no Velho Testamento, como nos livros proféticos e poéticos. Todos eles, os profetas maiores e menores, profetizaram acerca dele. Dele quem? Do Cristo. E quando o Senhor veio, o povo de Israel não estava apercebido. Vamos ver aqui, sem Cristo, né? Sem Cristo. Salvação, não haveria salvação, visto que sem Jesus não teríamos meio de sermos salvos, por não teria morrido em nosso lugar, ou seja, não haveria salvação, visto que Jesus não teria morrido em nosso lugar. O pecado seria imperdoável sem o sacrifício de Cristo. Vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não haveria a verdadeira vida, ou seja, a verdade, a realidade daquilo que Deus prometeu para os seus filhos. Deus, seria impossível conhecer a Deus, pois Jesus é a maior revelação do Pai. Homem, sem Jesus não haveria o homem, pois somos criatura em imagem dele. O que acontece? Sem Cristo não poderia haver salvação, sem o Cristo não poderíamos ter o perdão do nosso pecado, sem Jesus não poderíamos receber a vida, sem Jesus não poderíamos ter Deus, e sem Deus o homem não seria uma criatura de Deus na perfeição na qual Ele nos criou. Foi por isso que Ele enviou Cristo, para nos trazer de volta ao centro da sua vontade, que é o perfeito lugar para aqueles que amam e adoram ao Criador. Sem Jesus, tem até um hino que diz aí, sem Jesus não dá. A figura central da história da humanidade é a pessoa de Jesus Cristo. Isso você vê até no estudo
das Escrituras, no estudo secular, e você vê também no âmbito social, na relação entre a sociedade humana dentro da sua organização. Você vê que o americano, o norte-americano, que nós estamos sul-americano, tudo que eles fazem, eles botam, vamos supor, eles falam de uma cidade, Nova York DC, ou seja, depois de Cristo. Se eles escrevem alguma coisa, uma ideia, algo que eles fizeram, uma conquista que eles fizeram, DC, porque depois de Cristo. Que tem o antes de Cristo, o momento do Cristo e o depois de Cristo. Cristo é o divisor de água. Por isso ele é a figura central da história da humanidade, e a pessoa de Jesus Cristo é ele que é a figura central. Ao participar da história, Filipenses 2, do 5 ao 11, Jesus com a própria vida deu ao homem a oportunidade de ser salvo da condenação eterna. Segundo Bancroft, omitir da história é o mesmo que omitir da astronomia as estrelas ou da botânica as flores. Ou seja, se você omitir Jesus da história, você tira toda a essência e o sentido daquilo que você quer anunciar ou daquilo que você quer viver. Jesus faz parte de todo o conteúdo bíblico. Suas pegadas estão desde a criação até a consumação, de Gênesis a Apocalipse. Teologia cristocêntrica significa Cristo é o centro de todas as coisas. O Dr. Pierson faz a seguinte afirmação: Cristo é tema de todas as Escrituras, o Criador de todos os mundos e criaturas, o Consolador de toda a história, o eterno e imutável Jeová. Aqui nós estamos citando alguns teólogos. Bancroft, que é um teólogo espetacular, sensacional, uma pessoa de um conhecimento tremendo. Eu tenho um livro de teologia, que ele é um livro batista, né? Que era dado nas faculdades batistas há muito tempo, não sei se agora não estão dando mais, mas o Bancroft, como outros, dão a sua palavra DDD, ou seja, declaração doutrinária, e eles são tremendos nas suas afirmações, que contribuem com as Escrituras Sagradas, corroboram com aquilo que a Bíblia já diz, fortalece mais o nosso coração. Então, se você tirar Cristo do centro das Escrituras, é como você querer olhar para o céu com o telescópio e tirar as estrelas e os planetas de lá. Não existe nada, só escuridão. Se você quiser falar de botânica e tirar todas as flores, tudo que produz flor para produzir fruto, ou só para produzir flor e produzir beleza, se você tirar, você fica com o mundo vazio, porque é necessário a flor, que da flor vem a semente, e da semente vem a germinação de várias outras vidas. Cristo não só é o sol da justiça, como também ele é o grão de trigo por excelência, que caindo na terra, morrendo, ele dá muita vida àqueles que o aceitam. Cristo é atemporal, considerando que a humanidade está limitada a um período de tempo. Cada ser humano tem a sua história escrita numa época determinada. Porém, quando se trata da pessoa de Cristo, não é possível limitar essa existência. Cristo é antes de tudo e será eternamente. Ele mesmo afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. E também, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isso está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Confira ainda Apocalipse 1, 17. Vamos abrir aqui as nossas escrituras. Vamos em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 13, que está escrito assim, ó: eu sou, pode ler. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluia. E Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Vou deixar o nosso amado e querido irmão ler, que ele está ali com a Bíblia analógica, né? Ou seja,
eletrônica, aí acha mais rápido. Apocalipse 1,17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E ele é o princípio e o fim, a confirmação das Escrituras. Porque Cristo é atemporal. João revela nas suas escrituras, nos seus escritos do Evangelho, que por meio dele foram criadas todas as coisas que existem. Então, tudo que existe foi criado por ele, por meio dele e para ele. Tudo que existe subsiste nele. Ou seja, por isso que Davi diz assim: para onde iria eu da presença do meu Senhor? Se eu descer as profundezas do Seol, né? Os mais profundos do Seol, passar o Tártaro, lá tu estás. Se eu subir, criar asas, subir às maiores alturas do universo, do cosmos, tu está lá. Por quê? Eu penso desse jeito. Se tiver alguém que pensa de outra maneira, pode falar para mim, que é para contribuir. A Bíblia diz que Deus é eterno. Então aquele que é eterno, ele tem o domínio sobre a eternidade. Então ele é o eterno. Para ele não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã. Ele vê tudo como uma coisa só. Ele vê a história de uma vez só. Aquilo que ainda não aconteceu ele já sabe, e o que aconteceu ele não esquece de nenhum dos mínimos detalhes. Então quando você vê que Davi diz isso, para onde Paulo vai afirmar que nele vivemos, nos movemos, porque ele criou todas as coisas, tudo que existe, existe e subsiste por ele. E quando a Bíblia diz, e a ciência nos aprova isso, que fala do Big Bang, né? A grande explosão cósmica que deu início a tudo que existe, eles estão mentindo? Não, eles estão acertando, porém não tem a revelação que nós temos. Então quando há essa grande explosão, Deus, que é eterno, domina a eternidade. Ele não vive na eternidade, ele domina a eternidade. A eternidade é oriunda dele. Então tudo existe nele, por meio dele, para ele. Quando Deus quer criar todas as coisas, ele é a maior fonte de energia do cosmos, por isso ele domina tudo. Então o momento lá, como diz o Big Bang, lá no passado, bem distante, num tempo aonde o homem não consegue mensurar, mas eles calculam isso, conjecturam isso, e a ideia deles bate com as escrituras sagradas, com a revelação da Bíblia. Houve uma grande explosão de uma grande energia. De onde era essa energia? Do nada não vem nada. Então Deus, ele vai tirar dele tudo o que existe. Por isso que ele é Senhor, por isso que ele domina sobre todas as coisas. Ele não é um déspota que está dominando sobre aquilo que já existia, ou algo que foi feito por um acaso, ou que ninguém sabe de onde que veio. Ora, pois, como dizia o meu querido avô lá de Portugal, ninguém sabe de onde veio. Não, Deus criou todas as coisas. Ele é a fonte da vida e de toda a matéria, tudo que existe, todos os gases, todos os átomos, todos os nêutrons, neutrinos, tudo. Deus criou todas as coisas, da vida unicelular até a vida complexa, como é o ser humano. Deus criou todas as coisas. Por isso ele diz: eu serei o que serei, eu sou o que sou. Ele é o Senhor de tudo e todas as coisas. Por isso que às vezes Deus ousa inspirar os profetas a dizer: se eu chamar a terra, ela vai falar com voz de homem, eis-me aqui. Deus está falando isso, a figura de linguagem, para mostrar tamanha autoridade que ele tem, porque ele é o Criador e o dominador de todas as coisas. Então fica aí essa lição para você, que é um déspota, é um soberbo, é alguém prepotente que acha que você tem algum domínio, tem algum dinheiro, tem alguma coisa, que é dono de alguma coisa. Você não é dono de nada. Morrendo o homem, ele vai para o pó da terra, e o seu espírito em Deus vai para o paraíso. Se não tiver em Deus, vai para o céu. E o que tu tem, para quem será? Jó fala isso nas escrituras, mas as pessoas lêem e não aprendem. Então quando nós estamos vendo aqui o Cristo atemporal, ele é pré-existente, ele sempre existiu. Por isso que a Bíblia diz que o Verbo se faz carne e habita entre nós. Deus sempre existiu. Deus um dia, na eternidade, ele cria o tempo Kairos, que é o tempo do homem,
ou seja, cria o tempo Cronos dentro do Kairos, que é o tempo da eternidade de Deus. Ele cria o Cronos naquela explosão, cientificamente falando, como os cientistas descobriram, para dali trazer massa e expandir a sua criação, como o universo, pelos estudos da ciência, continua se expandindo, porque Deus é eterno, não há fim naquilo que Deus criou, como na vida do homem. Você morre, você não vira pó e vai ser comido pelo verme, pelo bicho, e depois deixa de existir, não. A parte material, ela vai para o pó de onde veio, mas a parte espiritual ou vai para o Sheol, que é o domínio de Deus, ou vai para o paraíso, que é o domínio de Deus. Sheol para o domínio de Deus, para os rebeldes, para aqueles que não quiseram valorizar a bênção de Deus da salvação. Paraíso para aqueles que valorizaram, para aqueles que procuraram viver uma vida com Deus. Então Cristo é atemporal, Ele existiu, sempre existirá e nunca deixará de existir, porque Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Os três estados de Cristo. Um estado é uma posição que alguém guarda, conserva, mantém na vida. Por exemplo, aquele que perante um tribunal de justiça resulta culpado, se encontra em um estado de culpa ou de condenação, ao que, no geral, segue uma condição de encerramento com todos os seus resultados de vergonha e provações, ou seja, ele é condenado, vai ser recluso, vai ser recolhido para responder pela condenação. Na teologia, o estado do mediador se considera geralmente acompanhado das condições resultantes, né? Isso diz aí Louis Bacon. Então aquele que é o mediador, aquele que faz a mediação, ele está mediando. Ou seja, o que é mediar? É você trazer algo e entregar a certo alguém. Então Deus está trazendo a salvação, está entregando aos homens, porque o resultado depende das condições, porque a condição é você crer e aceitar, para receber o poder de ser feito filho. E o resultado? Qual é o resultado daqueles que creem e aceitam? Paraíso. Qual é o resultado daqueles que não creem? Condenação. Primeiro estado, pré-existência. Segundo estado, humilhação. Terceiro estado, exaltação. Então Cristo, Ele sempre existiu. No seu primeiro estado, Ele é adorado, Ele é Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Segundo estado, é a humilhação. Ele se esvazia de sua glória, se faz homem, e como homem ele é humilhado e humilhado até a morte de cruz. O terceiro estado, exaltação, que ele ressuscita ao terceiro dia, está sentado no trono de glória. O estado de ser eterno divino. O estado de humilhação é o estado de existência temporal humana. Ele se esvazia de sua glória. Quando Jesus se esvaziou de sua glória e tabernaculou no corpo do homem Jesus, quando Cristo se esvazia de sua glória e tabernaculou no corpo do homem Jesus, ele passou a ser menor do que Deus, num certo sentido, habitando no corpo de homem. Por isso ele falava: ó Pai, perdoar os pecados dos meus irmãos, perdoa o pecado desse. Ele falava: ó Pai, eu oro a Ti para que eles creiam, porque ele se fazia pequeno para com os pequenos. Paulo aprendeu isso com Jesus. Para com o sábio sou sábio, para com o faltoso de entendimento sou faltoso de entendimento, que eu procuro uma brecha para entrar e colocar a vida eterna nele, para que ele seja salvo deste mundo. Então, quando nós vamos ver aqui o primeiro estado do Cristo, a pré-existência, o estado de ser eterno divino, nós vamos ver aqui em Apocalipse, né? Pegar a Bíblia aqui, rapidamente, Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 1, né? Vamos lá no primeiro, que 22 nós já lemos, vamos procurar um outro versículo. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e a paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu
trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é o Rei, reinante sobre toda a terra. Nada você pode fazer sem Ele. Ele é o mediador, Ele é o Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E para você entender, você adora Cristo, você adora Deus. Para você entender, você exalta Cristo, você exalta Deus. Segundo estado, a humilhação. Vamos ver aqui em Gálatas, Hebreus 2:9. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vemos todavia aquele que por um pouco de tempo, tendo sido feito, vamos ler novamente. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Aqui fala cabalmente que Jesus é menor do que os anjos como homem. E como homem ele é menor do que o próprio Deus, que é Ele mesmo. Ele tinha que sujeitar a ordem dos fatores que Ele mesmo cria, que Ele mesmo governa. Ele se sujeitou a todas as coisas, foi obediente e obediente até a morte de cruz, para que pudesse ser validada toda a sua obra de salvação para o ser humano. O diabo não pode acusar Deus de nada. Ele é perfeito e perfeitamente Senhor para nos salvar na perfeição da salvação que Ele preparou para nós. Vamos ver aqui, 2 aos Coríntios, Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao 5, que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que o Senhor é misericordioso para todos nós. A terceira parte, exaltação. Vamos ver aqui, Hebreus, vamos em Efésios. Abre a tua Bíblia aí no livro de Efésios. Achei Filipenses primeiro, então vamos em Filipenses, tem muitos versículos. Filipenses capítulo 2, versículo do 9 ao 11, diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Então, nós éramos incircuncisos, mas pela graça, pela exaltação do verbo, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz, ele nos dá a capacidade de receber o poder de ser feito filho de Deus. Efésios 1:20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Aleluia! Ele está à destra do Todo-Poderoso. Tem um rabino que ele é radical, né? Jesus para ele não é nada. Agora eu já fiquei mais feliz, que ele diz que Jesus é rei, mas Jesus não é Deus. Verdade, Jesus como homem, o representante da humanidade, ele é o rei que se assenta no trono davídico. Ele está certo, rabino, o senhor está certo. O senhor está certo, eu amo você, entendeu? Aquele que gosta de dizer assim: vem cá, precisa de
desenhar para você entender? Precisa? Eu gosto muito dele. Não conheço, nunca falei com ele, mas gosto muito dele. Não precisa desenhar. Jesus, como homem, ele é rei. Ele se assenta no trono de Davi. Está lá desde a promessa, Davi, o rei. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Como homem, ele é o rei dos reis. A Bíblia fala isso. Mas como Paulo revela que Deus estava significa dentro do homem Jesus, então para nós cristãos que temos essa revelação, nós reverenciamos, adoramos não só a obra do grande rei, nos prostramos diante dele e reconhecemos o seu senhorio, o seu reinado, e também reconhecemos o Deus que está reconciliando o mundo consigo mesmo na pessoa deste Salvador. Então nós não cometemos pecado nenhum quando adoramos a Jesus, quando louvamos a Jesus, porque entendemos que Pai e Filho, o divino, que se manifesta na Bíblia, o Espírito de Deus, o Cristo, eles são a mesma pessoa, a mesma coisa para nós cristãos. Então nós os adoramos e não temos medo de cometer idolatria, não temos medo de cometer nada disso, porque a revelação das Escrituras nos mostram isso. O cristão verdadeiro não sai se prostrando diante de qualquer tipo de imagem. Não estou aqui falando mal de ninguém, estou falando verdade, de religião nenhuma. Ele não adora um segmento religioso que foi instituído, por um profeta, qualquer intelectual desse mundo. Ele adora ao Deus de toda a terra, que estava no homem, no rei dos reis, no Senhor do Senhor, que Deus elegeu para estar sentado no trono para ele, mas Deus será o Deus reinante por meio daquele homem Jesus em toda a terra. Lê Apocalipse que você vai ver que lá desce a cidade que é vinda dos céus, e o trono de Deus e do Cordeiro. Ali você fala, não é um trono para Deus e um trono para o Cordeiro, é o trono de Deus e o Cordeiro. Deus vai reinar por meio do homem, Jesus eternamente, ele escolheu isso. Se tiver errado, você contradiz as Escrituras. Se você puder contradizer, então você está com a nova teologia. Mas como não pode, essa é a verdade das Escrituras. Ele é o Senhor, ele é Deus, ele é o Senhor que nos deu salvação. Ele é o próprio Senhor, Criador de todas as coisas, que se esvaziou, se humilhou como servo para nos resgatar de debaixo de uma grande maldição. Todo homem nasce decaído, está condenado à morte eterna, porque todos os filhos de Adão herdaram o pecado de Adão. Adão era escravo porque o diabo conseguiu escravizá-lo por meio da sedução, fez com que ele fosse seduzido e ele pecasse contra os princípios divinos. Uma vez que isso acontece, o homem está debaixo da autoridade do diabo e entra em alienação quanto à vontade de Deus e ao próprio serviço ao Criador e ao próprio amor ao Criador, porque por quem você é dominado, você será servo. Deus dominou o homem e colocou no período probatório, e esse período probatório nós não sabemos especificar quanto tempo durou. O que as Escrituras dizem é que o homem estava no período probatório, e quando foi provado, ele pecou deliberadamente, voluntariamente, pecou contra os princípios divinos. Uma vez que ele peca, uma vez que ele se afasta de Deus, o pecado corta a relação do homem com Deus. Por isso que quando Deus vem na viração do dia e chama Adão, Deus não consegue mais ver Adão no centro da sua vontade, ligado a ele. Adão estava desligado. Deus chamando não significa que Deus não estava vendo Adão, é uma revelação para que fique para a igreja, para o homem ter entendimento que sem a comunhão com Deus o homem está fora dos planos, projetos e propósitos salvífico de Deus e eterno de Deus, com qualidade de vida, como as pessoas gostam de falar, Zoe, é a qualidade de vida que Deus tem, que dá ao homem, que atribui àqueles que o obedecem de todo o coração. Então por isso que esse Deus é maravilhoso. Todo homem nasce decaído,
e está condenado à morte eterna. Todos os filhos de Adão estão separados de Deus e precisam de reconciliação. Cristo é a nossa reconciliação. Por essa razão Deus enviou o seu Filho ao mundo, a fim de morrer e ressuscitar, para nele acontecer a redenção. João 3,16. Romanos 5,8, né? Diz assim, João 3,16. Abre Romanos 5,8 para mim, profeta. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a Bíblia usa a palavra tal maneira, é porque tal maneira não tem como você calcular a intensidade, a profundidade, a força, a extensão, a largura, a altura. Não tem como. A palavra tal, ela é tão intensa que não se dá para calcular. Então João está revelando que Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, ao ponto de ele se esvaziar de sua glória e se fazer homem, se tornar menor do que os anjos, precisar de ser servido pelos anjos, protegido pelos anjos, enquanto tabernaculava no corpo de sua carne. Se ele usasse os seus atributos em favor de si próprio, do próprio homem que ele habitava, ele invalidaria o plano e o projeto de salvação. Por isso que ele se faz menor do que os homens, iguais aos homens, e menor do que o próprio Deus, o Eterno. Pastor, como se explica isso? Pergunta a algum teólogo desse inteligente aí que ele pode explicar. Eu não vou te explicar, porque quando eu começar a explicar as coisas que não tem como explicar, eu vou conhecer a Deus, e quando eu conhecer a Deus, eu vou me tornar um Deus também. Então eu não me dou o luxo de querer te explicar aquilo que a Escritura revela como algo fechado. Ele não dá. A Escritura, quando revela Deus em Cristo, no homem Jesus, está aberto dentro de uma revelação, mas não está aberto para a especulação. Quem especular vai cair na heresia, vai cair no erro, no pecado, vai se afastar de Deus. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Ou seja, glória. Ele deu muito Antes de Deus receber alguma coisa, ele deu primeiro. É interessante, é quando você quer ser amado, ame, que aí você vai receber de volta aquilo que você está dando. Se você quer considerado, considere. Então, porque às vezes, eu fui de um certo lugar, né? A gente tem que falar verdades que a gente não vai dar nome aos burros, né? Mas a gente tem que falar verdades. Eu fui de um certo lugar que o líder, a qual liderava o local, ele exigia caráter das pessoas, exigia perfeição das pessoas, exigiam pontualidade das pessoas, mas eles mesmos não tinham caráter, eles mesmos não eram pessoas que faziam aquilo que eles mesmos ensinavam. Então ele exigia das pessoas. Minha mãe sempre disse para mim: meu filho, quem exige muito da pessoa é porque ele não é. Ela falou comigo que quando a pessoa exige muita honestidade do outro, está sempre preocupado olhando para a pessoa, sempre preocupado de ser roubado, minha mãe dizia: olha, ele é ladrão, por ele sabe que as pessoas roubam, ele rouba e ele não quer ser roubado. E depois, agora com 58 anos, que eu vou fazer em abril agora, dia 6 de abril do próximo abril desse ano, eu vou tirar o chapéu para minha mãe e vou dizer: mamãe, eu sei que ela está na glória, que ela aceitou Jesus como Salvador. Vou dizer: minha mãe, mamãezinha, a senhora estava certa, que todo local que eu fui, que o cara era muito caxia, muito cobrador de honestidade, sempre foi ladrão. E essa segunda vez que eu caio na mão de gente assim, e o Espírito de Deus falou para mim que ele não me deixaria mais cair na mão desse tipo de gente. Eu creio nisso, que Deus é Senhor. É fato, e deve ser o foco de todos, que o homem necessita de redenção. Ninguém pode conquistar a salvação por si só. Ela só é possível por meio de Jesus Cristo. O que é que esse ponto nos ensina? Não pense você que está professando uma certa fé em um certo Deus que você diz crer, que você tenta comprar, ignora a revelação e tenta comprar a sua salvação com obras de caridade. Não vai comprar. Você pode dar o seu corpo para ser queimado pelo seu próximo. Fizeste uma grande ação, mas perderá a salvação, porque o princípio de Deus não é esse. O princípio de Deus é que o pecador miserável que nós somos, eu sou um desses,
Nós temos que reconhecer Deus no homem Jesus e aceitar este Salvador. Quando nós aceitamos e andamos por esta regra, por esse princípio, então nós nos sujeitamos a Deus. Aí agora, para ser válida a minha obra de caridade, eu não faço obra de caridade para ser salvo, eu faço obra de caridade porque eu sou salvo. Eu quero armazenar brasas vivas sobre a minha cabeça, quero levar a minha coroa para a eternidade, mas quero apresentar a Deus a minha fé, porque você não faz obras para dizer que você tem fé. Não, eu tenho fé, por isso eu realizo obras. Por isso que Tiago fala, isso ficou mal entendido durante séculos, até que os homens estudam e começam a ter essa revelação. Não é eu fazer obra para te mostrar a minha fé. Olha, tem muitas pessoas que são traficantes de droga, traficante de arma, traficante de órgãos, e tem uma vida muitas das vezes diante da sociedade alibado, ou seja, o camarada, tu olha, é perfeito, mas por trás dos bastidores ele comete toda a sorte, todo tipo de iniquidade, mas diante de você ele aparece com aquela cara de peroba. Eu conheço muita gente assim. Então, o que isso quer nos dizer? Que a salvação, ela não é adquirida por obra, mas sim pela vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando diz isso, você aceitou Jesus, você anda nesses princípios, pratica essa fé, isso é fé. Para você dizer, não, eu tenho uma fé, e eu a pratico, eu ando nela. Então essa fé é a bússola do meu viver, é o meu livro de regra de fé e prática. Se isso for verdade, se isso for a máxima na sua vida, glória a Deus pela sua vida. Você está saindo da morte espiritual e já está com a vida eterna em suas mãos. O que precisa ser esclarecido é que Cristo sempre participou da salvação de todos e de todos em todas as épocas. Cada período da história do povo de Deus deve ser examinado dentro dos limites do movimento da redenção. Brian Chappell, considera vital entender a trajetória de Jesus contra a serpente maligna, que é o diabo que derrotou o homem no Éden, como prova da centralidade de Cristo na mensagem bíblica. Para ele, a unidade da história redentora implica na natureza cristocêntrica de cada texto histórico. A história redentora é a história de Cristo. Ele permanece no seu centro e não menos no seu início e fim. Jesus, ele aparece no pano da história, em todos os livros proféticos, poéticos e históricos, inclusive no Pentateuco. Jesus aparece como centro de todas as promessas. Em Gênesis 3,15, Deus diz: de ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Jesus está falando do nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do homem que se sentaria no trono de Davi. Jesus não está falando ali do nascimento de Deus, porque Deus não nasce, Deus é de eternidade a eternidade. Deus está falando ali do nascimento do homem Jesus. Deus está falando ali não do nascimento de um Deus, em Gênesis 3,15, Deus está falando ali do nascimento do homem Jesus, que se sentaria no trono de Davi. Israel esperava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele é Cristo. Agora, Deus vai além daquilo que a religiosidade judaica entendeu. Hoje o cristianismo entende, porque a revelação é algo revelado. Este Rei dos Reis e Senhor do Senhor, Deus está nele, se esvaziando de sua glória está nele. O ente que está espiritual dentro daquele homem, o espírito daquela natureza corpórea, física, que é o tabernáculo daquele que habita dentro, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Criador do céu e da terra. É o Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo desceu para salvar a sua própria criatura, a humanidade, na pessoa do Rei dos Reis e do Senhor do Senhor, que é o homem Jesus. Então nós temos o ungido Salvador, que é o Cristo, que está corporificado na natureza do Filho de Maria, ali para tomar parte da carne e sangue, sem usar os seus atributos, para que o plano, projeto e propósito da salvação pudesse ser perfeito e ter poder para aperfeiçoar todo aquele que se achega a Deus por meio da aceitação do Cristo, que ande nesses princípios, que ande nessa fé, que ande nessas regras, que tenha esse livro, essa educação
como regra de fé e prática, esse estilo de vida que ele está nos dando. Está o mundo hoje aí, com essa ideia comunista que está rodando, não só o Brasil, como vários outros países, que estão pregando a libertinagem, dando poder ao homem que ele não tem. Camarada pode ser o que quiser, mulher vira homem, homem vira mulher, homem com homem, mulher com mulher, e assim vai se formando essa podridão moral no mundo inteiro. As pessoas não estão tendo temor, não estão tendo respeito, tomam posse daquilo que é dos outros, se apoderam daquilo que não é seu, roubam, mentem descaradamente, criam uma ideia, criam uma fofoca, criam algo para poder caluniar as pessoas justas. Com isso estão caminhando de passos largos para o inferno. De sorte, a sua destruição não tardará, virá sobre vocês o mal que vocês mesmos cavaram. A história nos afirma isso, a história nos prova isso. Independente de alguém dizer, não, mas o comunismo em Cuba dura até hoje. Dura, está durando, mas tem um período que vai acabar. Pode ficar ciente disso, não tem como, porque Deus será contra tudo isso e vai levantar a seu tempo aquilo que é certo, no tempo certo, para destronar tudo isso. Vamos ver Cristo agora aqui em todo o Antigo Testamento, a extensão completa da presença de Cristo no Antigo Testamento. Ele aí faz um parâmetro onde mostra Cristo no Velho, e aonde ele é confirmado no Novo, entendeu? Por exemplo, ele começa assim, começa com Gênesis 1:26, na criação, e disse Deus, façamos o homem. Quando Deus diz, façamos, ele está com alguém. Quem é esse alguém? Cristo. Aí, e o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Aí quando você vê lá na parte que ele, onde confirma isso no Novo Testamento, João 1, de 1 ao 3. De 1 ao 3. Então vamos lá, pode achar e pode ler. Enquanto o irmão está procurando, deixa eu ler isso aqui, ó. A extensão completa da presença de Cristo no Antigo Testamento não pode ser apresentada em uma única lição, por isso serão indicados alguns exemplos. Vamos dar um agora, pode ler. Então lá em João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, em João 1, confirma-se o que está escrito em Gênesis 1:26, ou seja, façamos. Exato, que aí ele pega e atribui e confirma o Antigo Testamento com o Novo. E assim há outros, muitos exemplos na Bíblia. Com certeza, e um dos maiores exemplos da Bíblia é o próprio livro de Gênesis, quando você vai correlacionar ele com esses pontos que nós estamos falando. Quando a palavra diz assim, e disse Deus assim, Deus ali é o Elohim, é o Criador completo, é a unidade de essência do grande Deus que nós temos. Quando ele diz, quem vem para trazer a existência que não existe? O Verbo. E quem aplica essa realidade do Verbo para que venha à existência aquilo que Deus quer que venha, da onde não existe nada, é o Espírito, que o Espírito parava sobre a face do abismo, e disse Deus, o Verbo vem, e o Espírito que está ali vai trazendo forma. Por isso que a Bíblia revela Deus como Criador, o Espírito de Deus, o Espírito Santo como Criador, e o Cristo como Criador. No próprio Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, temos também outro exemplo, onde está Cristo no Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 12, no Êxodo do povo. Jesus está no Êxodo, capítulo 12, aonde? Ele ali é o Cordeiro Pascual, que morre para proteger a vida daquele povo. Em Êxodo 12 foi instituído a Páscoa. Isso. E lá em 1 Coríntios 5, do 7 a 8, Paulo vem dizendo que Jesus é o Cordeiro Pascal. Com certeza. Então, quer dizer, então ele vai sempre... Ele está fazendo uma correlação, dizendo, ó, esse aqui é o verdadeiro Cordeiro para vos dar a vida eterna, para levar a vida que Deus prometeu. Esse Paulo está falando. Aquele Cordeiro
que não é nada parecido com esse, o qual vós mataste, que quem matou o Cristo também foi eles. Então eles tinham que fazer a mesma coisa. Quem mata o primeiro cordeiro para que a vida pudesse ser preservada? O próprio povo de Israel. Então o segundo cordeiro, o segundo homem, que é o Cristo, que tem a primazia sobre o primeiro, que é o Adão, ele também vai ser morto como o cordeiro foi morto lá no Êxodo, que é o cordeiro que pascual, que é o cordeiro que preserva a vida. Então, assim como foi morto pela mão do povo judeu, o segundo cordeiro também foi morto pela mão do povo judeu. Por causa do quê? Do pacto abraâmico que Deus está ali realizando por meio daquele povo, daquela linhagem, que seria o benefício para todos os povos da terra. Por isso, quando Deus faz o pacto com Abraão, fala assim, ó, em teu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Ali Deus está apontando para a promessa de Gênesis 3,15 e mostrando que o pacto abraâmico é a sua economia, é o meio de trazer a realidade, o plano de salvação para aplicar na vida de todo homem que vier a crer nele e receber a salvação por meio do sacrifício do Cristo. Então o cordeiro, ele está em todo o Velho Testamento e se revela como a realidade no Novo Testamento. Levítico, na oferta pelo pecado, tinha que se oferecer uma oferta pelo pecado. Em Hebreus 9,2, Cristo é a oferta pelos nossos pecados. Em Números, capítulo 11, do versículo 7 ao 9, nós temos ali o maná no deserto. Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 57 e 58, Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus está falando, sou eu que sou o alimento, sou eu que sou o suprimento da verdadeira vida, a qual não se parece nada com o maná que vossos pais comeram, e ele mesmo fala, e morreram, mas aqueles que comer do meu corpo e beber do meu sangue, comer da minha carne, esse terá parte comigo para sempre, vocês se tornam um com eles. Nós vamos ver aqui o livro do profeta Isaías, capítulo 9, do versículo 6 ao 7, o livro mais messiânico do Antigo Testamento, é anúncio do Messias, foi sobre Cristo que Isaías profetizou. Lucas, capítulo 1, do versículo 31 ao 33, vai falar a mesma coisa. O irmão pode abrir e ler aí na sua Bíblia eletrônica, lá vai dizer o que o profeta vai dizer, um filho nos nasceu, um filho se nos deu, né? E o principado está sobre ele. Então, esse é o homem que nós temos, esse é o descendente de Davi, que se assenta no trono com algo além daquilo que o homem pudesse imaginar. Deus está nele, reconciliando o mundo consigo. Então, de uma certa forma, Deus é o homem Jesus e o homem Jesus é Deus. É uma simbiose perfeita. Pode ler, meu irmão. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, olha aí, seu pai. Aleluia! Então esse homem Jesus, homem, quando ele fala, o que está nascendo aí, vai sentar no trono de Davi, seu pai. Bota ele como filho de Davi, ou seja, descendente legítimo. Ali é o homem, ali é o que vai assentar como rei. Mas o interessante é que esse que assenta como rei, ele tem, Paulo vai nos dizer que Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo. Ele vai se despir. Quem vai nos revelar essa verdade é o apóstolo Paulo. Vai nos mostrar que ele se despiu de sua glória e para um sacrifício sem usar dos seus atributos. É maravilhoso isso, irmão. Não dá tempo de nós falarmos de tudo. Vamos ver aqui Jonas 1,17, figurado nos 3 dias em que Jonas ficou no ventre do peixe para salvar a população inteira de Nínive. Ele fala da salvação de morte do corpo, não salvação espiritual, mas de morte do corpo. Cristo esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no coração da terra, em Mateus 38 até o 42, Mateus 12, do versículo 38 ao 42, nos fala isso, que ele morreu, foi sepultado 3 dias e 3 noites na face da terra, mas ao 3º dia ressuscita com poder e grande glória. O irmão quer ler? E então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse:
Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o profeta Jonas. Isso é maravilhoso. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Glória a Deus. Jonas passou 3 dias e 3 noites no seio da baleia. Quando Jonas sai do seio da baleia, o que ele promoveu para o povo de Nínive? O que ele promoveu? Salvação. Deus ia destruir. Então o que Jesus ia falar assim? Ó, vocês são incrédulos, não vos será dado outro sinal. Ou seja, ele está dando sinal. Ele agora está explicando, revelando qual o sinal que anuncia ele. Se o povo de Israel, na época, os praticantes do judaísmo, tivesse consciência das escrituras, entendimento, eles não matariam Cristo. Mas era o projeto da salvação, era Cristo padecer. Jesus já está falando, ó, assim como Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e quando ele sai para dar a salvação, eu também vou passar 3 dias e 3 noites no seio da terra, e depois vou ressurgir. Mas vai ressurgir para quê? Só para ressurgir? Para as pessoas chamarem de mártir? Não, vai ressurgir para ele ser o Salvador perfeito, pela obediência perfeita, e perfeito até a morte, morte de cruz. E não foi fácil não. Então nós estamos vendo aí algumas comparações. Temos aqui Malaquias 3:1, na profecia de Cristo no templo. Cristo esteve no templo. Marcos 11, do versículo 15 ao 16. Abre aí, irmão Celso, para ler, por favor. Marcos 11, do 15 ao 16. Jesus, a revelação do Cristo é perfeita, não tem como você negar. E vieram a Jerusalém, Jesus entrando no templo começou a expulsar Marcos 11, do 15 ao 16. E Jesus começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e não consentia que ninguém levasse algum vaso do templo. Então, quando nós começamos a perceber a revelação do Filho de Deus, tudo o que está no Novo Testamento é a realidade daquilo que o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento prometeu, se cumpre no Novo. Então, Deus continua falando hoje, ainda. Falou pelos profetas, pelos patriarcas, falou pelos profetas do passado, falou pelos apóstolos, e fala hoje pela sua igreja, quando ela tem compromisso real e verdadeiro com essa palavra. Quando nós revelamos essa palavra, nós estamos revelando a salvação de Deus. Vamos ver aqui a centralidade de Cristo no Novo Testamento. Deus preparou o mundo para o advento do Cristo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Gálatas 4:4 fala isso. O Pai enviou o seu Filho no momento exato, no tempo certo, para ser o centro da mensagem redentora descrita no Novo Testamento. Se pudéssemos resumir a mensagem do Novo Testamento em um único versículo, ele seria Efésios, capítulo 1, versículo 10. Leia aí para mim. Efésios, capítulo 1, versículo 10. Paulo está escrevendo aos Efésios e dando uma revelação maravilhosa. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, essa revelação aí é maravilhosa. Cristo é o centro aqui na terra, antes de Cristo e depois de Cristo, e também Cristo, ele é o centro da vontade de Deus para remir céu e remir terra. E quando ele diz aí que plenitude do tempo em todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, aí você vai entender, até o hino que é cantado, que céu e terra naquele dia serão a mesma grei, ou seja, Deus está em Cristo Jesus reunindo toda a sua criação humana e espiritual. Por isso que o humano vai ter que passar pelo processo da glorificação, porque sem aceitação de Cristo, o homem não passa pelo processo da glorificação. O
processo da glorificação é para te capacitar a você viver no nível em que Deus, os anjos, querubins e serafins estão. Nós vamos ver no nível deles. Eles vão olhar para nós durante toda a eternidade futura e vão saber que nós somos homens que fomos redimidos e recebemos um corpo de glória. E nós vamos olhar para eles e saberemos que eles são arcanjos, querubins, serafins, uma classe diferente da nossa. Mas Deus está fazendo isso com o homem, a glorificação do corpo, para capacitar esse indivíduo, esse ser, a viver como filho com Ele para todo o sempre. Sem Cristo não tem glorificação. Sem glorificação, a pessoa vai receber aquele corpo de vergonha, ignominia, como diz as Escrituras, para a condenação eterna. Quando diz lago de fogo, é um local, é uma região espiritual separada de Deus, aonde o homem vai passar na amargura, na tristeza, na desgraça, que a Bíblia diz que é o fogo que não apaga, bicho que nunca deixa de consumir, é sofrimento eterno. A centralidade de Cristo no Novo Testamento. Deus preparou o mundo para o advento de Cristo, vindo porém a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para trazer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Pai enviou o seu Filho no momento exato, no tempo certo, para ser o centro da mensagem redentora de Cristo no Novo Testamento. Se pudéssemos resumir a mensagem do Novo Testamento em um único versículo, esse seria Efésios, fazer convergir nele quem? No homem Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos de todas as coisas, tanto a do céu como a da terra. E o próprio Evangelho diz que Deus está reconciliando o mundo consigo por meio do Cristo. A plenitude dos tempos é agora. Esse é o tempo pleno, para que a vontade de Deus plenamente faça efeito na nossa vida, como a mensagem soberana, poderosa, que não se pode desprezar. O conteúdo sobre a encarnação, o conteúdo sobre a encarnação, o ministério, morte, ressurreição e ascensão de Cristo é extenso e será explorado nas lições seguintes. Neste momento, o fundamental é entender que Cristo é o centro da mensagem bíblica, ou seja, nós chegamos aqui no final da nossa lição, mas entendendo que a plenitude dos tempos é desde o nascimento do Cristo, morte e ressurreição, e nós estamos dentro dessa plenitude. Agora é o tempo pleno para você receber a mensagem da salvação, aceitar Cristo e permitir que Ele seja o Senhor, o Salvador da sua vida, que esse livro seja a sua regra de fé e prática, e você tenha um estilo de vida que Deus deu. O mundo tem, rouba, mata, destrói, mente, se prostitui, adultera, idólatra, faz tudo que você possa imaginar que quebra os princípios divinos. É o estilo de vida a ser abraçado, a ser vivido. Você deseja viver isso, você é livre para escolher. Porém, você vai colher o resultado de tudo isso. Se você aceitar o estilo de vida que Deus está te dando aqui, também você vai recolher o resultado. O resultado é vida eterna com Deus. O resultado é você se tornar e receber o poder de ser feito filho de Deus, como foi lido aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Conclusão: a verdadeira pregação cristã precisa centralizar na cruz de Jesus Cristo, ser centralizada na cruz de Jesus Cristo. Ou seja, você não é salvo para pregar só que a pessoa vai ser próspera e rica. Cuidado com esse evangelho. A prosperidade e a riqueza é a causa da salvação, é o que a salvação causa em você. Por isso Paulo já está falando isso ali quando está doutrinando. Aquele que roubava, não roube mais. O que era preguiçoso, trabalhe. Então, você entende de maneira imediata que quando aceita Jesus, o preguiçoso passa a ser trabalhador, o mentiroso passa a falar a verdade. Então o estilo de vida é mudado, o caráter é transformado por causa da perfeição do que Cristo nos deu, que tem poder de transformar o homem velho em uma nova criatura, de transformar o caído morto em delitos e pecado, dá-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber os que creem em Cristo e vivem por esta prática. A cruz é a doutrina central dos santos escritos, que é a Bíblia.
Todas as outras verdades reveladas ou encontraram seu cumprimento na cruz ou são necessariamente fundamentadas sobre ela. Portanto, nenhuma doutrina das Escrituras pode fielmente ser apresentada aos homens, a menos que se torne manifesto o seu relacionamento com a cruz. Aquele que é vocacionado para pregar, portanto, deve pregar Cristo e este crucificado, por nenhuma outra mensagem há que proceda de Deus. Ou seja, a única mensagem de Deus para o homem é: convertei-vos e arrependei-vos, para que venha o tempo do refrigério, para que recebam o direito de ser feito filho de Deus. Esse direito é poder, a saber, aos que creem neste Evangelho. Que o Espírito Santo possa falar poderosamente em seu coração, que Deus possa abençoar a sua vida. Logo mais teremos o nosso culto, queremos pedir aí a sua participação, ou ao vivo aqui com a gente, ou aí pela telinha do seu celular. Nós estamos juntos, louvamos a Deus pela sua vida. Um abraço aí para o nosso irmão Miguel Campanharo, que está aí assistindo a nossa EBD pela live. Que Deus possa te abençoar ricamente, que o Espírito Santo possa nos encher de toda graça e de toda bênção salvífica. Na próxima semana vamos ver a breve harmonia dos evangelhos com o Novo Testamento, com o Primeiro Testamento. Um abraço, beijo no seu coração, que Deus te abençoe rica e abundantemente. A paz de Cristo. Escola Bíblica Dominical, uma bênção de Deus para o seu coração.